Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Raquel. Hoje nós vamos ter uma aula de física para o primeiro ensino médio, tá? Vou falar um pouquinho sobre aceleração escalar média, que é conteúdo do módulo 15 da página 126, ok? Então vamos lá. Então aqui nós temos um exemplo de um exercício, tá? Esse conteúdo eu já passei para vocês, nós estamos revisando para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida, tá? Então nós temos aqui, determine quanto tempo leva para um veículo que está a 72 km por hora parar completamente, considerando que sua desaceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado. Então veja, o veículo ele está com uma velocidade de 72 km por hora, ele vai parar, tá, completamente, ou seja, ele vai frear, vai dar uma pisada lá no freio, né? E ele vai ter uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber quanto tempo ele leva para parar. Se é uma desaceleração, ele não está acelerando, correto? Então, tem que diminuir, ou seja, então essa aceleração deve ser negativa, tá? Então, para a gente começar, primeiramente, vamos converter, tá? Quilômetros por hora em metros por segundo. Vocês já viram essa conversão em algumas atividades do material de vocês. E para a gente poder converter, nós vamos dividir os 72 km por hora por 3,6, tá? Vocês já viram essa transformação de que quilômetros por hora para metros por segundo nós dividimos, tá? Aqui, ó, essa conversão. E de metros por segundo para quilômetros por hora nós multiplicamos por 3,6, tá? Bem, então realizando essa divisão de 72 km por hora por 3,6, a gente vai chegar a uma velocidade, tá? De 20 metros por segundo, tá? Bem, depois que eu transformei, tá? A velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo, nós vamos determinar o tempo que o veículo vai levar para parar completamente, tá? Então, nós temos aí a fórmula da aceleração, tá? Que é ΔV sobre ΔT, que vocês já viram, que tá bem no comecinho do capítulo. O ΔV seria quem? A velocidade final menos a velocidade inicial, tá? E aqui o ΔT, ele seria quem? A velocidade final menos a inicial também, tá? Bem, feito isso, o que a gente vai fazer? A gente não está querendo determinar o tempo, que é o ΔT. Nós temos a aceleração, que é 5 metros por segundo. Temos o ΔV, tá? Também a velocidade. Nós vamos isolar o ΔT. Então, a gente vai trocar o A e o ΔT de lugar. Como se fosse uma regrinha de 3 aqui, mas, no caso, o A ele vem para o denominador e o ΔT vai para aqui o numerador. Então, foi feito aqui essa troca, tá? E no lugar do ΔV, nós substituímos pela velocidade final menos a velocidade inicial, que é o que nós já vimos, ó. ΔV é igual a velocidade, né? Final menos a inicial, tá? No livro de vocês pode estar V2 menos V1, tá? Sem problema. Bem, o que a gente vai fazer agora? Bem, a gente vai substituir, né, a velocidade final menos a velocidade inicial e substituir aqui a aceleração, tá? Então, fica como? A velocidade final aqui, ela vai ser 0. Por quê? Porque ele vai parar, ele vai frear completamente. Então, ele freando completamente, a velocidade ela vai diminuir bruscamente, então ela vai ficar valendo 0, tá? E a velocidade inicial é o que a gente tinha, que era de 72 km por hora. Só que nós não vamos utilizar em quilômetros por hora, tá? Nós vamos utilizar ela em metros por segundo, porque aqui a desaceleração ela está em metros por segundo, então nós não podemos utilizar unidades de medidas diferentes, ou seja, quilômetros por hora e metros por segundo. Então, como nós fizemos essa transformação, podemos utilizar normalmente. Então, aqui a velocidade
inicial, tá? Transformando de 72 foi para 20 metros por segundo. Então, ficou 0 menos 20. A velocidade final, que era 0, que freou bruscamente, né? Menos a velocidade inicial, tá? E a aceleração, que tá lá, que é 5 metros por segundo ao quadrado, só que é uma desaceleração. Se é uma desaceleração, a nossa aceleração, ela vai ser negativa, porque está diminuindo, tá? Não está aumentando, ele vai frear, ele vai parar. Então, aqui a gente vai colocar o sinal de negativo, ok? Feito isso, nós temos aqui o ΔT, que é o tempo que nós estamos procurando aqui, é o tempo que o veículo leva para parar, tá? Então, 0 com menos 20 vai dar menos 20, o menos 5, que é a desaceleração, né? No caso, realizando essa divisão, o ΔT vai ser 4 segundos, ou seja, 20 dividido por 5 dá 4, menos com menos a divisão fica positivo, então, no caso, esse veículo, que está a uma velocidade de 72 km por hora, tá? Com uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, ele vai parar completamente após 4 segundos, ok? Então, nós acabamos aqui de determinar o que o problema pediu. Lembrando que não podemos utilizar unidades de medida diferentes na fórmula, né? Na divisão, na multiplicação e aí vai. Então, no caso aí, nós vamos simplesmente converter de 72 km por hora para metros por segundo, para que possamos fazer essa substituição que foi feita aqui no decorrer do cálculo, ok? Bem, alunos, verificamos aqui, né? No livro de vocês têm a fórmula da aceleração, tá? E posteriormente a gente continua um pouquinho, só que com derivada, tá bom? Um beijo e até mais.